Agora que a gente já instalou o que a gente precisava para começar as aulas em si, vamos dar o nosso primeiro passo. Então, quando você abrir o VS Code aí no seu computador, você provavelmente vai ver essa tela aqui. Talvez ela esteja em português, dependendo da versão que você baixou, mas não vai escapar muito disso. Na verdade, ela vai estar um pouquinho diferente. Ela vai estar com umas cores um pouco diferentes por causa de um tema que eu instalei. Então, se você quiser que ela fique com exatamente as mesmas cores que essa, você vai clicar nesse ícone aqui de extensões. E aqui o nome da paleta de cores que usa é Drácula. Pode instalar o Drácula oficial e aí ele vai ficar com essa carinha aqui. Você também pode aproveitar para instalar a extensão oficial do Python. Escrevendo Python aqui na barra de busca. Esse aqui é a extensão oficial da Microsoft para Python. Então vocês podem instalar e vai ter algumas coisinhas úteis que isso aqui vai prover pra gente. Beleza, então vocês podem fechar isso aqui e criar um novo arquivo. Eu já criei esse arquivo aqui, ele se chama app.py. O nome antes do py não importa, vocês podem colocar main, podem colocar meu primeiro programa, só evitar usar espaço, acento, esse tipo de coisa. Sempre tenta usar uma nomenclatura um pouco mais clean. Depois, lá pra frente, a gente entra em padrões de nomenclatura, mas por enquanto app.py é mais que suficiente. A extensão .py também ela não é nem um pouco especial, ela apenas indica que o código que a gente está escrevendo aqui é Python. Mas mais para questão de o nosso interpretador saber, o nosso editor de texto saber onde colorir as coisas e tal. Mas se a gente quiser fazer uma gambiarra, a gente consegue compilar um arquivo com qualquer extensão para qualquer extensão. Isso não faz diferença. É só uma nomenclatura. Beleza, então a primeira coisa que eu quero que vocês confiram se aqui embaixo a versão do Python de vocês é a 3.11.4, que foi que a gente instalou. Se você está vendo essa videoaula há algum tempo depois que ela saiu, talvez anos depois que ela saiu, você pode sem problema nenhum instalar uma versão mais recente. Ela provavelmente não vai quebrar nada muito grave de nossa, meus programas não vão funcionar. Os programas que a gente vai escrever aqui são muito simples, então dificilmente uma versão futura do Python vai realmente quebrar o que a gente está trabalhando aqui. A não ser que seja um Python versão 4.0, que é totalmente diferente, mas aí também a gente não tem como prever o futuro. Nesse caso, provavelmente eu faço outra série de vídeos ensinando a galera. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é ver o que é o terminal. Vem aqui em cima no menu terminal, novo terminal, e aí vai abrir a caixinha. Isso aqui pode assustar um pouco quem nunca trabalhou com interface de linha de comando, mas a gente não vai precisar dar tanto foco aqui. Isso aqui é um terminal, ou seja, a gente pode escrever comandos nele. Eu não vou entrar aqui em detalhes em comandos Linux, comandos Windows, PowerShell e etc. Eu quero apenas que vocês escrevam Python para ver o que acontece. Aqui no meu caso, ele executa por padrão o Python 3.10 porque é uma versão antiga que eu já tinha instalado. Para vocês, provavelmente vai rodar o Python 3.11.4, mas não tem problema. Aqui dentro a gente consegue escrever código Python que vai ser interpretado. O que significa interpretar? O computador vai ler o código que a gente escrever aqui e vai executar o comando. Então, para começar da maneira mais simples possível, a gente pode, por exemplo, escrever comandos matemáticos aqui, usar como se fosse uma calculadora. Então, se eu escrever 1 mais 1, ele vai me dar a resposta, que é 2. Se eu pedir para ele dividir 10 por 2, ele vai me dar 5. E assim por diante. Vocês podem brincar um pouquinho aqui se vocês quiserem. 8 vezes 100. E assim por diante. Beleza? Isso significa que o Python foi instalado corretamente e ele está conectado com o VS Code. A gente não precisa mais se preocupar com nada. Se vocês tiverem algum problema aqui na instalação, eu recomendo que vocês pesquisem na internet alguma videoaula específica de instalação do Python, porque pode ser problema de sistema operacional, pode ser problema de conflito com outras coisas, então eu não tenho como dar uma resposta definitiva para o problema que vocês estiverem tendo. Beleza? Eu vou fechar aqui agora esse terminal e vou... Então agora a gente está aqui nesse... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Estamos aqui no nosso arquivo. Qual que é o primeiro código que todo mundo que está aprendendo a programar escreve? É o famoso Hello World, que é uma maneira de a gente escrever na tela uma coisa qualquer que por convenção é Olá Mundo. No Python a gente tem uma coisa pronta implementada para a gente, que os criadores da linguagem já deixaram prontos para a gente usar, que é o print. Então você simplesmente escreve print, abre parênteses, e aqui dentro desse parênteses a gente escreve o que a gente quer que apareça na tela. Por exemplo, se eu quiser que apareça um número 10, eu vou escrever o número 10. A gente pode clicar aqui nesse íconezinho de execução, já que a gente viu que o Python
tá conectado com o VS Code sem problema nenhum e ele já vai executar pra gente. A gente não vai precisar executar manualmente. E aí, esse aqui eram umas execuções que eu estava fazendo teste antes da aula. E esse aqui é o resultado da nossa execução, 10. Eu posso clicar várias vezes aqui e toda vez ele vai escrever 10 porque é o que eu mandei ele escrever. A gente também pode mandar ele escrever o famoso Olá Mundo. Para isso, quando a gente quer escrever texto na linguagem Python, a gente sempre vai usar aspas. Aspas duplas ou aspas simples, uma no começo do texto e uma no final do texto. Então eu escrevo Olá Mundo dentro das aspas. Se fosse aspas duplas não teria problema, só que se eu abrir com aspas duplas eu tenho que fechar com aspas duplas. Se eu abrir com aspas simples eu tenho que fechar com aspas simples. Dessa maneira aqui, Olá Mundo, executo. E olha só, lá está nosso primeiro Hello World. Olá Mundo. Deixa eu só mostrar para vocês, eu posso dar um print com aspas simples, Olá Mundo 2. E vai funcionar também normalmente. Agora ele escreveu duas coisas na tela, Olá Mundo e Olá Mundo 2. De maneira similar, eu posso escrever, printar um valor matemático, e aí ele vai printar Olá Mundo 2 e o nosso 120. Então esse aqui é o nosso primeiro programa. Então, qual é a noção de programa que a gente consegue extrair disso? Um programa é uma série de comandos que nós damos ao computador, nesse caso de maneira sequencial, porque o Python é uma linguagem sequencial, e o computador vai executar linha a linha, beleza? Um programa, normalmente, ele tem coisas em comum, independente da linguagem. Algumas linguagens diferem entre si, algumas são mais esotéricas, mas em geral, via de regra, a gente tem 4 coisas mais ou menos em comum entre elas, que é entrada, ou seja, a gente tem um input para o nosso programa. Nesse caso aqui o programa é muito simples, ele não tem isso, mas digamos que você queira fazer um programa que calcula o fatorial de qualquer número. Esse qualquer número é uma entrada de dados que o usuário vai dar para o nosso programa. Tem uma saída de dados, nesse caso aqui a saída é Olá Mundo 2 e 120, e ela é sempre igual, porque não tem nenhuma coisa variável aqui dentro do nosso programa. Outra coisa que a maioria dos programas tem é uma estrutura condicional. O que significa? Dependendo dos dados que forem inseridos, ele vai executar um tipo de computação ou outro tipo de computação. Já vamos ver isso. E por fim, a quarta coisa que a maioria das linguagens tem é repetição. Por exemplo, se eu quiser fazer 100 vezes uma operação matemática, eu não preciso escrever manualmente em 100 linhas cada uma dessas operações. Eu consigo criar estruturas de repetição, laços de repetição, que vão fazer isso automaticamente para mim. Beleza? Então vamos lá, vamos ver esses conceitos. O primeiro conceito, o de saída de dados já está aqui. Então vamos ver o primeiro conceito, que é o de entrada de dados. Assim como a função print já foi dada a nós pela implementação da linguagem, a gente também tem uma função de input, que vai ler da entrada de dados, que já foi criada junto com o Python. A gente chama essas funções que já vêm prontas de built-in functions, funções que já foram construídas com a linguagem. Mais para frente no capítulo de funções a gente vai estudar melhor o que isso significa. Por enquanto considerem elas coisas mágicas que a gente escreve uma coisa específica e ela faz uma coisa específica. Beleza? Então vamos começar pelo input. Se eu escrever input e colocar parênteses, vamos ver o que acontece. A hora que eu executo, viram que ele não printou o Olá Mundo? Isso é porque o input está travando a execução do meu programa. Ele está esperando uma entrada de dados. Se eu vier aqui no meu terminal e escrever absolutamente qualquer coisa, aqui eu vou colocar o número 8 e der Enter, aí ele vai liberar a execução a partir do meu input e vai executar o código que está ali embaixo. Beleza, e como eu uso esse input? Simples. Quando a gente está escrevendo um programa, nós temos um conceito de variáveis. Uma variável é aquilo que a gente viu na escola. Por exemplo, numa equação x menos 4 igual a 8. Qual que é o x? O x é uma variável, porque ele depende dos outros termos, certo? Aqui é mais ou menos a mesma ideia. A variável é um pedaço da memória do computador que a gente separa para armazenar um valor qualquer, que vai ser definido pelo programa durante a execução, ou pelo usuário, pelo input de dados, e assim por diante. Eu posso definir uma variável, por exemplo, Olá Mundo,
igual, e aí eu atribuo o texto a essa variável. Olá, mundo. E aí, ao invés de eu dar print olá, mundo, eu dou print na minha variável. Se eu executar isso aqui, ele vai printar olá, mundo nessa formatação. Nomes de variáveis, eles têm algumas convenções. Em geral, a gente vai usar underline no lugar de espaço. Espaço não vai funcionar, ele vai quebrar teu código. A gente usa underline no lugar de espaço. A gente usa sempre letra minúscula para todas as letras. Não começa uma variável com um número, ele já aponta um erro. Mas você pode ter um número depois do primeiro caractere sem problema nenhum. Se a gente alterar o valor dessa variável aqui, colocar, por exemplo, 2, a hora que eu executo, ele printou 2 ao invés de olá, mundo, porque agora a minha variável tem o valor textual 2 ao invés do valor textual olá, mundo. Eu posso dar qualquer nome para minha variável, lembrando que depois eu preciso alterar meu print, senão ele não vai funcionar. Entendido o conceito de variável, que é esse pedacinho de memória que a gente armazena um valor qualquer, a gente pode então fazer uma entrada de dados. Eu vou escrever uma variável com o nome variável, que ela vai ser igual àquela função input que a gente usou antes. E agora, ao invés de eu printar o mundo, eu vou printar a variável. Beleza? Quando eu executo esse código, eu aqui fiz pela linha de comando, vocês podem clicar no botão normalmente. Qualquer coisa que eu escrever aqui, ele vai printar. Porque, por exemplo, se eu escrevo aqui valor da minha variável, certo? Dei Enter, ele vai printar valor da minha variável. Porque isso que eu escrevi foi guardado dentro dessa variável e foi printado pelo meu programa. Certo? Então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser com essa variável, manipular ela e no fim ela vai ser escrita na tela para mim pela função print. É assim que a gente faz entrada de dados. A gente usa a função input passando ela para uma variável de nome qualquer. Aqui nesse caso poderia ser texto, por exemplo, porque é um texto que a gente vai escrever na tela. E assim por diante. Lembrando sempre, tentem dar nomes explicativos para as variáveis. Não coloca A, B, X, Y. Coloca sempre um valor significativo para a tua variável, ok? Beleza. Então agora a gente já viu o conceito de entrada de dados. Vamos ver o conceito de condicional, ok? Então vamos supor o seguinte: se o texto que o usuário entrar for 1, eu quero que ele printe olá, mundo. Se for 2, eu quero que ele printe hello world. E se for qualquer outro valor, eu quero que ele printe erro. Ok? Então vamos lá, vamos escrever isso de maneira em português para a gente entender. Só deixa eu mostrar uma coisa. Em Python, se a gente escreve hashtag no começo da linha, isso aqui é um comentário. Eu posso escrever absolutamente qualquer coisa aqui que ela não vai ser interpretada pelo meu programa. O programa vai continuar funcionando exatamente da mesma maneira. Então a gente consegue escrever anotações com isso, comentários, né? O nome disso é comentário, a gente consegue comentar as coisas. Eu vou usar isso aqui para escrever a lógica da nossa condição. Então, se eu vou colocar isso aqui, o nome da variável vai ser variável mesmo, pode ser var aqui. Se var for 1, o que eu quero que aconteça? Escreva olá, mundo na tela, certo? Se não, ou seja, se não for 1, se var for 2, escreva hello world na tela. Se não, ou seja, em qualquer outro caso, escreva erro na tela. Certo? Como a gente traduz isso para Python, para um programa? A gente vai usar a regra condicional if. Um if em Python é escrito da seguinte maneira: eu escrevo if. Vocês viram aqui que ele já destacou porque é uma palavra reservada da linguagem. If, espaço. Aqui eu escrevo qualquer condição. Então, nesse caso, se var... Vamos escrever o primeiro caso. Se var for igual a 1, aí eu vou dar Enter
eu vou dar tab ou escrever 4 espaços e vou escrever o código que eu quero que execute caso essa condição for verdadeira. Nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero escrever Olá Mundo na tela. Bom, isso a gente já sabe fazer, isso é fácil. É só fazer print Olá Mundo. Beleza? Por que está acontecendo um erro ali? Ele está me dando um erro porque o igual ele é um sinal de atribuição. Eu não estou dizendo que aqui eu não estou querendo fazer uma comparação para ver se var é igual ao que o usuário fez input. Eu estou dizendo que o input do usuário vai ser guardado dentro dessa variável. Então aqui a gente precisa usar um sinal diferente de comparação, porque eu não quero que var se torne o texto 1. Aí a gente usa o igual, certo? Igual é para atribuição, igual é para comparação. Beleza? Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Se eu escrever 1, ele printou Olá Mundo, porque ele executou esse código, e depois ele printou o valor da variável, porque eu não apaguei esse código aqui. Se eu executar de novo e colocar 2, ele só vai printar o 2, porque ele não executa o código aqui dentro. Beleza? Vamos então agora escrever a segunda regra. A segunda regra diz: se não se var for 2, escreva hello world. Então, o senão se em Python, a gente usa a combinação da palavra else com a palavra if. Else de senão, if de se. E aí a gente junta as duas palavras e forma elif. Então, elif, else if. E aí aqui eu tenho que escrever uma segunda condição. Nesse caso, a segunda condição é var igual a 2. E aí o que eu quero fazer? Eu quero escrever na tela hello world. Vamos testar para ver se funciona. Então, se eu escrever 2, agora eu tenho que printar hello world. Legal, printou certinho, significa que a gente fez da maneira correta. E aí, por fim, a gente tem a terceira condição, que é senão escreva erro. O senão é uma execução incondicional. Sempre que um if atingir o senão, ele vai executar. O que eu quero dizer? Se eu escrever 1, ele executa isso. Se eu escrever 2, ele executa isso. E qualquer outra coisa que não seja nem 1 nem 2 vai executar o que tiver no else, que nesse caso é printar erro. Então, se eu escrevo 100, ele vai printar erro. Se eu escrevo teste, ele vai printar erro. E assim por diante. Absolutamente qualquer valor que eu não mapeei no if e no elif, ele vai printar, ele vai executar o else. Ele é uma cláusula final. Além disso, eu posso ter outros elifs, tá? Eu posso ter quantos elifs eu quiser. Var igual a 3, print teste. Se eu executar e escrever 3, ele vai printar o teste. Eu posso ter 1000 elifs se eu quiser. Não é uma boa ideia, mas posso. Beleza? Mas para fins de simplicidade, vamos manter só esses 3 cláusulas aqui. Legal? Agora vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos escrever um laço de repetição. O laço de repetição, existem 2 laços de repetição na linguagem Python, laços básicos, que é o for e o while. O for, eles têm a mesma função, o jeito que a gente escreve eles é diferente. Então vamos dizer que eu quero printar os números de 1 a 100 na tela do meu programa. Como eu faria isso se eu não conhecesse os laços de repetição? Eu escreveria print 1, print 2, print 3, print 4, assim por diante, infinitamente, infinitamente não, né? Até o 100. Isso definitivamente não é o que eu quero. Isso daria muito trabalho e seria super repetitivo e a gente não quer isso. Ao invés disso, a gente vai usar um laço de repetição. Então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar uma variável chamada valor, que vai ser 0. Pode começar no 1 também, tanto faz. Aí só vai diferenciar se ele vai começar no 0 ou no 1. É uma decisão de vocês. Então, o que eu quero fazer? Eu quero escrever valor na tela enquanto valor for menor que 100. E para cada vez que eu executar o laço,
eu quero que o valor aumente 1. Para assim eu printar do valor 0 até o valor 100. Então vamos escrever isso em português. Eu quero escrever na tela o valor. Cada vez que eu escrever o valor na tela, eu quero aumentá-lo em 1. Beleza? Então vamos fazer isso primeiro com a nossa repetição while. While significa enquanto. O while ele funciona de maneira similar ao if. A gente vai escrever a keyword while e depois vai colocar uma condição. Então, enquanto valor for menor que 100, ou menor igual, se eu quiser escrever o 100 também. E aqui eu escrevo o meu código. Veja, antes a gente usou a comparação igual, que se escreve igual igual. Agora a gente usou menor igual. As comparações que eu tenho no Python são igual, maior ou igual, menor ou igual, maior, menor e diferente. Diferente é exclamação igual, significa diferente. Essas são as comparações que você vai usar para basicamente tudo. Então nesse caso a gente vai usar o menor igual, porque eu quero executar que ele seja, até que ele seja menor ou igual a 100. Poderia usar o diferente também, ele teria um comportamento igual. Então vamos lá, o que a gente quer? Aí o Python, sempre que a gente escreve um bloco de código, por exemplo, aqui no if e aqui no laço de repetição, a gente vai identar. Identar é você colocar o cursor do texto para frente, com o tab. Então quando eu dou tab aqui, todo o código que eu escrevi aqui dentro, ele vai estar dentro do while. Assim como todo o código aqui vai estar dentro do if. Todo o código que eu escrevi com esse mesmo nível de indentação vai estar dentro do if. Então, nesse caso aqui, se eu escrevesse var1, ele printaria olá mundo 1 e 1. Porque está no mesmo nível de indentação. Beleza? Se eu escrevo aqui print 1 e aí eu quero printar 2, só que eu coloco num nível anterior de indentação, o while só vai rodar o print 1, ele não vai rodar o print 2, porque o print 2 já está no nível original de indentação do nosso programa, que vai ser executado sequencialmente, beleza? Então tomar muito cuidado de sempre manter esses tabs alinhados de acordo com o que você quer executar. Vamos ler aqui então o que a gente quer que o while faça. Eu quero escrever na tela o valor, então print valor. No caso, ele vai começar em 0 e vai ir até 100. Eu posso trocar aqui para 1 se eu quiser. Cada vez que eu escrever o valor na tela, eu quero aumentá-lo em 1. Como é que eu faço isso? A gente vai fazer uma atribuição. Lembra? Atribuição, o sinal que a gente usa é igual. Então, eu quero aumentá-lo em 1. Então, eu quero que ele seja ele mesmo, valor, mais 1. Eu poderia colocar aqui mais 10, mais 120. Eu poderia multiplicar, eu poderia dividir, eu posso fazer o que eu quiser. Mas nesse caso a gente vai aumentar em 1. Ok? Vamos ver o que acontece quando a gente executa isso aqui então. Primeiro ele vai perguntar o var e executar esse if. E depois ele já vai executar em sequência o nosso while. Então eu vou colocar um valor qualquer aqui para dar erro. E olha só, ele já executou perfeitamente o nosso laço 100 vezes de 1 até 100. Certo? Por que isso aconteceu? A primeira vez que ele entra aqui, ele tem o valor 1. O valor é menor ou igual a 100? Sim. Então ele vai executar esse código aqui. O que esse código faz? Printa o valor, ou seja, ele escreveu 1 na tela e aumentou o valor em 1. Agora o valor é 2. Quando ele termina de executar esse código aqui, que é todo o código indentado nesse nível, ele vai fazer a comparação novamente. Valor é menor ou igual a 100? Sim, porque 2 é menor ou igual a 100. Então ele vai executar. Escreva o valor na tela e aumente o valor em 1. Agora o valor é 3. E ele vai fazer isso sucessivamente até o valor chegar em 100. Quando o valor chega em 100 aqui, ele vai perguntar: valor é menor ou igual a 100? Sim, porque 100 é igual a 100. Então menor ou igual inclui o próprio 100. Ele vai escrever 100 na tela, vai somar 1. Quando o 101 vier para cá, 101 é menor ou igual a 100? Não. 101 é maior que 100. Então, ele vai quebrar, não vai executar o código e vai vir finalmente
voltar a executar o código que está nesse primeiro nível de indentação aqui. E aí vai printar a variável que a gente escreveu. Como eu não escrevi nada, só dei enter, ele só printou uma linha vazia. Beleza? Esse é o primeiro tipo de laço de repetição que a gente tem. O segundo tipo é o for. O for ele vai fazer a mesma coisa, mas a gente escreve ele de um jeito um pouquinho diferente. Aqui a gente vai precisar criar uma variável nova. Normalmente quando a gente vai escrever um for, a variável de controle do for, aqui foi valor, né? Uma variável que a gente criou. O for ele já vai fazer o controle sozinho pra gente. Normalmente a gente usa a letra I para variável de controle dele. I de iterador, iteração. É uma variável nova que a gente está criando aqui dentro. Eu poderia colocar aqui iterador, posso botar o nome que eu quiser. Mas por convenção, a gente usa I e não tem problema ser só uma letra. Lembra que antes eu falei que a variável tem que ter um nome explicativo? Como isso só vai ser usado dentro do for, não tem problema, porque é um escopo tão pequeno que qualquer pessoa que lê vai entender o que é o I, que o I é o iterador do for. A gente não usaria o I se ele tivesse sendo repetido no código em vários lugares e tal, e aí confundiria as pessoas. Aí, o for em Python a gente escreve for, o nome da variável que a gente está instanciando como variável de controle, in, e aí a gente coloca o iterador que a gente vai iterar sobre. Para a gente fazer os números de 1 a 100, a gente vai usar uma nova funçãozinha pronta do Python, que é o range. Daí a gente vai colocar de 1 a 100. Isso significa que i vai executar de 1 até 100. E o que a gente quer fazer? A gente quer escrever na tela o valor. Print i, nesse caso não é mais valor, né? A gente não precisa aumentar em 1 dessa vez. A gente está aumentando, mas não explicitamente. O for já está fazendo isso pra gente porque a gente já criou o range de números de 1 até 100 nessa declaração aqui. O i já sabe que ele vai ter que passar de 1 até 100. A gente não precisa explicitamente fazer i igual a i mais 1. Beleza? Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Então, vamos ver se ele tem que ter escrito os números até 100 duas vezes. Aqui foi até 100. Eu fiz alguma besteira. Acontece, vamos ver aqui. Esse capítulo não mostra. Hum, por que não tá rolando? Beleza. Vocês entenderam o problema que aconteceu? Eu não tinha salvo. Então, eu não vou nem cortar isso do vídeo para vocês verem a importância de salvar as coisas. Então, eu tinha escrito aqui o código e não dei Ctrl S. Então, lembrem sempre de salvar, né? Vocês podem salvar manualmente aqui, mas Ctrl S salva, sempre salvar antes de executar, né? Senão, obviamente, ele não vai não vai funcionar. Então, agora sim. Foi até 99 por causa da maneira como o for funciona. No caso aqui eu precisaria ter feito 101, porque ele é excludente. Aí sim ele roda até 100. Beleza? O for a gente normalmente não vai usar em Python para esse tipo de comportamento aqui. Aí é mais comum a gente usar o while e usar um valorzinho de controle. Normalmente o for a gente vai usar para uma outra coisa, que é iterar sobre algumas estruturas de dados. Mas isso é mais avançado, não se preocupem. Na hora certa a gente chega lá. Beleza? Antes de finalizar essa aula, que já deve estar meio longa, eu vou só passar alguns conceitos matemáticos. Eu já vou apagar esse código aqui. Aliás, eu posso até fazer no terminal, não preciso nem escrever o código em si. Algumas operações matemáticas que a gente não viu. Então, primeira coisa, exponenciação. A gente pode fazer 2 vezes. Então, 2 ao cubo seria 2 vezes 3. Aí ele me dá 8. Quando eu faço uma divisão,
Se eu fizer 12 dividido por 3, ele vai me dar 4.0 e não 4. Qual que é a diferença? Esse número 12, sem o ponto zero, ele é um inteiro. Ele é um valor que não tem casa decimal. Quando eu divido, quando eu faço uma divisão, ele retorna, mesmo que seja um número, uma divisão exata, ele vai me retornar um float, que a gente chama. Float é de ponto flutuante. É um número com casa decimal. Isso é importante porque na computação, lidar com ponto flutuante é muito chato. Então, se a gente fizer 12 barra 3, aí ele me retorna o 4, porque esse barra barra é a função ground. Ele vai arredondar para baixo e me dá só o valor exato da divisão, ele não vai me dar a casa decimal. Se eu fizer 13 dividido por 3, ele também dá 4. Porque ele vai dar 4 em uns quebrados, ele joga fora o valor depois da vírgula e me dá só o valor inteiro. Beleza? Eu acho que essas são basicamente todas as funções matemáticas que a gente vai precisar por enquanto, vezes. Ah, sim, e quando você está escrevendo equações em Python, você pode usar parênteses para dar prioridade. Então, se eu quiser fazer 12 mais 3 vezes 5, isso aqui vai dar 27 porque vai executar na ordem correta da equação. Vai fazer a multiplicação primeiro e depois vai somar. Se eu quiser somar 12 mais 3 primeiro e depois multiplicar por 5, eu posso fazer parênteses. E aí ele vai me dar 75 porque primeiro ele somou, deu 15 e daí multiplicou 15 por 5. Se eu quiser dar mais prioridade, por exemplo, se eu tiver aqui 3 mais, vezes 9, se eu quiser dar prioridade para essa soma ainda, na matemática normal a gente usaria colchetes e chaves para dar os graus de prioridade, né? Na computação aqui, na linguagem de programação Python pelo menos, a gente usa mais parênteses. Sempre que você quiser dar prioridade, você usa parênteses e ele sempre vai executar do parênteses mais de dentro para o parênteses mais de fora. Beleza? Então aqui ele somou, multiplicou por 9, multiplicou por 5. Espero que essa videoaula tenha sido bem clara. A gente passou aqui por vários conceitos básicos. Eu acho que a gente abordou até um pouco mais do que é apresentado lá no primeiro capítulo do livro. Mas o primeiro capítulo do livro cita essas coisas. Eu achei que fazia mais sentido a gente apresentá-las na prática e ver como são essas coisas do que ficar só numa teoria muito vaga de tipo, tá, mas e aí, né? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu vou estar tentando responder. E até a próxima videoaula.